Sempre que eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre filme, essa série que eu comecei falando sobre cinema, eu fico um pouco intimidado com a câmera e eu fico pensando um pouco do porquê isso, por que que a câmera me intimida mais do que uma palestra ou muito mais do que se eu estivesse falando sobre cinema em uma roda de conversa ou num barzinho, ou conversando com amigos. Eh, eu penso que quando eu gravo aqui falando sobre cinema, o que fica no YouTube fica uma versão, fica um registro, fica algo de um pensamento engessado, de um pensamento marcado, de um tempo, do momento em que eu gravei, do momento em que eu estou aqui com essa câmera nessa sala falando, né, olhando sozinho para uma câmera, imaginando quem possa estar assistindo isso. E quer dizer, qual que é a melhor versão para se falar, né? Qual que é a melhor versão de um raciocínio? Qual que é a verdade a se falar sobre um filme? O que me leva a trazer alguns raciocínios aqui. E é claro que quando eu termino, eu sempre penso, falo, nossa, eu poderia ter falado isso, esqueci de falar tal coisa. Eu acho que eu não expliquei muito bem o que eu quis dizer sobre a leitura de uma cena. E eu sempre revisito meus pensamentos, até porque a verdade não é absoluta, a verdade está sempre em movimento, assim como os raciocínios estão sempre em movimento, as leituras estão sempre em movimento, a análise está sempre em movimento. E eu falo isso porque o filme que eu vou comentar hoje aqui se chama A Substância. E no filme A Substância tem uma frase que é muito dita, uma frase muito usada, e que eles colocam isso, é claro, de uma forma muito irônica, que é seja a sua melhor versão. Quer dizer, o que, que é ser a melhor versão? Qual que é a melhor versão do que eu estou gravando aqui? Quer dizer, depois que acaba esse vídeo, ele vai ficar aqui a minha mensagem, mas é claro que o meu raciocínio, as interpretações são outras, né? Enfim, tudo muda o tempo todo, né? E o que, que acontece quando a gente fica tentando ser a melhor versão? O filme A Substância traz o papel da personagem Elizabeth. Elizabeth é vivida pela Demi Moore, e a Demi Moore trabalha muito bem, uma mulher que não vai além da beleza, né? Ela é uma excelente atriz, enfim. Aqui ela faz o papel da Elizabeth, aonde parece ser uma personagem que se sustenta mais pela beleza do que por algum outro talento, pelo menos de uma forma muito caricata trazida aqui no filme. A primeira cena do filme é uma gema de ovo, um amarelo muito forte, dentro, assim, numa mesa, né, num apoio de um azul bebê, de um azul clarinho, contrastando ali. É, e esse amarelo, essa gema, ela é multiplicada quando se coloca uma substância, quer dizer, eles conseguem tirar e fazer uma duplicação dessa gema. E aí que começa um pouco da história do filme e o que, que esse amarelo vai representando também ao longo do filme. É, a cena seguinte também é muito importante porque é a montagem da calçada da fama da Elizabeth. É a montagem da estrela, é a montagem na calçada, né, no concreto ali, no cimento dessa estrela, é o nome dela, e a passagem de tempo, vai mostrando ali como que a passagem de tempo vai influenciando tudo, vai influenciando até algo que é tão rígido, até algo que, por mais que tenha uma rigidez, aquela concretude, por mais que tenha uma rigidez e uma forma única de ser, que é aquela estrela, que é apenas aquilo, ela também sofre alterações ao longo dos anos, que é de uma rachadura, que é o desgaste, né? Quer dizer, o tempo mexe com tudo, mexe com os nossos raciocínios, como eu estava tentando trazer aqui no início desse vídeo. E essa cena ela termina com um homem passando e derrubando um, um número um ali, derrubando um combo, né? Um lanche, um lanche que até pelo ketchup ali, depois a gente vai fazer uma relação com a última cena do filme, com como se encerra o filme. É, bom, a Elizabeth ela trabalha num programa de televisão, onde ela faz exercícios para o corpo, né? E um programa sobre beleza. E, e aí ela recebe uma notícia em um lugar muito inusitado, que é no banheiro masculino. Ela, em um determinado momento ela precisa usar o banheiro feminino, ele está interditado, ela vai para o banheiro masculino. No banheiro masculino, enquanto ela está na cabine, entra o produtor
e sem saber que ela estava lá, ele começa a comentar sobre a substituição, sobre ter uma mulher mais nova, sobre como que a idade pode, como se fosse uma data de validade. Eles mostram os homens, não só os homens, todo mundo ali no filme, ele é apresentado, os personagens são apresentados de uma forma muito grotesca ali, tudo no filme, né? Fazia tempo que eu não assistia um filme trash, né? Fazia tempo que eu não assistia um body horror, né? Teve uma época em que isso passava livremente aqui na televisão aberta, né? E fazia tempo que eu não assistia filmes desse gênero e aquele é tratado de uma forma muito caprichada, muito bonita, apesar do tema ser trash, do tema ser da bizarrice, né? Então, quando tem essa cena do homem ali tendo esse diálogo já bizarro por si só no telefone, apesar de ter uma realidade nesse diálogo, assim, que a gente sabe que existe isso, né? Por mais bizarro e terrível que seja, ele ainda é filmado de uma forma ainda mais grotesca, que é uma grande angular. Ele chega, né, até a câmera para urinar, e quer dizer, a gente assistindo naquela grande angular, aquele rosto, ele conversando e ele urinando, e fica com essa imagem como se ele estivesse urinando em quem está assistindo, no espectador, né? Ele está urinando em quem está ali vendo ele de tão perto, né? De tão próximo assim. Enfim, ela escuta esse recado, ela sai atordoada, ela está ainda com esse pensamento de que ela já não tem mais o que fazer da sua vida, com a sua carreira, e atordoada dirigindo, ela sofre um acidente, vai parar no hospital, que é onde ela recebe ah, uma indicação, uma dica de um médico, de um enfermeiro, de que há uma substância que pode mudar a vida dela, e inclusive ele já entende dizer que ele já utilizou essa substância, ele é um cara é, bem montado, vamos dizer assim, até com uma estética super maquiada, né? Um cara assim bem ah, plasticamente construído, né? E, enfim, e aí ela vai atrás dessa substância que vai trazer a sua melhor versão. E, e assim, o que, que é uma substância, se a gente for parar para pensar o que, que é uma substância? Se a gente for pegar em ciência, a gente pensa em substância, uma substância simples, uma substância composta, né? Que tipo de substância é, né? O que está compondo essa substância, né? E a gente também pode pensar a substância em linguagens que a gente usa no nosso dia a dia, como essa refeição não tem substância, essa refeição está sem substância no sentido de que essa refeição não tem nutrientes, essa refeição não nutre, né? Ou mesmo um diálogo, um discurso. Ah, esse discurso está sem substância. Isso que foi dito não teve substância, essa pessoa não tem substância, quer dizer, não tem conteúdo, não tem um embasamento, não tem um conhecimento, não tem algo que sustente, né? O que dizer o que, que é a substância. Nesse caso, a substância vai fazer a melhor versão da Elizabeth. E quando ela faz isso, surge a Sue. A Sue sai quase como um parto ali, mas parece o que a gente vê em alguns animais, como alguns crustáceos, né, alguma coisa assim, que é de trocar essa casca, né? Ela sai das costas da Elizabeth e assim, é tudo muito bem filmado, tudo muito plasticamente bem planejado, bem construído, as maquiagens, né? E essas coisas grotescas que eu trago, como o, essa cena do banheiro, ou essa cena do nascimento da Sue, ou mesmo uma cena anterior, que é quando ela está conversando com o produtor e ele está comendo camarões, mais uma vez, ali uns crustáceos, alguma coisa assim, ele está comendo ali e filmado de uma forma super nojenta, né? Aquele cara que vai pegando molho, vai comendo e vai derrubando tudo e vai babando, né? Isso é sempre contrastado com os cenários do filme. Os cenários, a casa dela, os corredores, o banheiro, tudo por onde ela passa, esse banheiro onde acontece o parto, é tudo muito estético, é tudo muito limpo, e tudo muito minimalista, e tudo muito bem organizadinho, a ponto de quase uma falsidade, assim, né? Há uma certa falsidade no cenário, parece que o cenário não tem vida. Na casa dela entra uma coisa de um minimalismo que parece que não passou nenhuma vida por ali, né? Não tem
um tipo de movimento no cenário, uma bagunça ou qualquer coisa assim que simbolize alguma história que aconteceu ali. Parece que nada foi vivenciado naquele lugar. Parecem ser lugares sem vida, sem história, né? Esse banheiro mesmo é um banheiro banheiro incômodo, né? Ele parece uma coisa tão esterilizada assim que não parece um banheiro confortável, um banheiro aconchegante, assim como outros cenários que trazem, né? O corredor que em vários momentos surge, que é um corredor por onde ela caminha, que há alguns posters dela, da fama dela, né, no início, e que esse corredor depois aparece em outros momentos. Quer dizer, um corredor, há sempre uma distância entre as coisas, um corredor longo a ser andado, mas um corredor que também deixa uma distância entre mundos interiores. Eu acho que o cenário traz muito do mundo interior da personagem, né? Da Elizabeth e, consequentemente, da Sue, né? E, e então a Sue nasce nesse banheiro e ela nasce uma mulher super bonita, uma mulher que tem um corpo perfeito, um rosto perfeito, uma mulher que impacta por onde ela passa, e uma mulher que conquista pela beleza, né? A partir do momento que ela chega nos lugares, ela cala os homens, né? Ela cala o vizinho que estava incomodado com o barulho que ela estava fazendo, mas na hora que ela abre a porta, ele se sente paralisado com tanta beleza. A hora que ela vai fazer o teste, justamente para substituir a Elizabeth, começar a trabalhar, ela, ela rende todos os jurados ali com a sua beleza, né? Uma mulher assim que impacta, né? E é isso que o filme vai trazendo, quer dizer, como que essa beleza vai comprando, mas ela vai comprando o quê? O que essa beleza conquista, né? Onde que essa beleza chega? É claro que a beleza tem a sua importância, é claro que a estética toda tem a sua importância, não só para os humanos, mas é, no reino animal, em outros mamíferos, na estética que a gente busca no nosso dia a dia, mas ela não se sustenta por si só, ela é uma parte de algo, né? E se a gente ficar só nisso, quer dizer, onde que a gente chega? E o filme vai caminhando um pouco, trazendo esse aspecto. Então o amarelo ele aparece mais uma vez com a jaqueta da Elizabeth, ela indo buscar o, essa substância. Esse amarelo também fica com a Sul, né? Ela andando. Quer dizer, como que essas duas gemas se multiplicaram e o que vai acontecer a partir daí? O jogo de câmeras ele vai acontecendo em alguns momentos com uma grande angular, para trazer essa distorção e trazer um ambiente é, que me parece também trazer muito da visão da própria personagem. Quer dizer, a gente vê toda essa coisa grotesca, essa coisa feia, os homens são sempre, não só os homens, mais uma vez, assim, todos os personagens do filme é, são personagens que você não consegue ter um carisma, você não consegue é, se enxergar ali, ou pelo menos eu não consegui. A todos eles falta uma substância. E eu acho que isso vem do próprio olhar da personagem, quer dizer, é um mundo visto através dessa perspectiva onde nada foi nutrido, onde não houve uma nutrição, onde não houve uma relação. O filme não traz relações. É um filme que traz a beleza, mas a beleza ela não conquista relações, né? Elas não se relacionam com ninguém. Por mais que a Sue saia depois com alguns jovens, que é o único momento em que uh, ela vai buscar alguma relação ali, mas também são relações vazias, são relações que não criam conexões, não criam histórias, né? São relações da casca de um corpo, né? Que parece que não tem uma relação de algo mais íntimo, mais interno, mais de história, de conteúdo, de substância, né? E então o filme ele vai se tornando vazio, vai mostrando esse vazio, vazio que é apresentado, como eu disse, na própria arquitetura e nos próprios personagens, né? Esse nascimento da Su, que eu falei que parece um parto, e ao mesmo tempo parece que ela está trocando de casca e que ela está saindo, também pode ter uma leitura, é, talvez seja um pouco forçada, mas como o filme também ele traz uma estética forçada, ele traz uma linguagem forçada, eu acho que nos permite certas leituras. Então, esse nascimento da Sul parece também que pode ser uma leitura de mãe e filha. Quer dizer, aquilo que a mãe não conquistou,
ela pode querer que a filha conquiste. E a gente assiste em alguns momentos acontecer coisas parecidas com isso, né? Da, de como que a mãe tenta a projetar na filha aquilo que ela não está mais conseguindo conquistar, ou que não conquistou, e como que ela vai pondo isso na filha, e como que a filha pode também estar sugando a mãe, como acontece no filme. Ou uma outra leitura é como que essa, esse nosso lado, esse nosso caráter, essa coisa, né, de vista sem que tenha uma circulação, sem que tenha uma articulação, sem que tenha um movimento maior interno, em que passe por outras questões emocionais e intelectuais e relacionais, como que esse caráter pode estar sugando uma essência nossa e desgastando nossa energia, que é o que acontece também ao longo do filme, quando o Sul resolve não ficar só uma semana, que é o combinado, né? Para quem, é lógico que quem acompanha aqui sabe que eu estou falando com quem assistiu o filme, né? Então por isso que às vezes eu dou alguns saltos aqui. É, cada uma teria que ficar acordada por uma semana. Então, ela para a Sul ficar mais, ela começa a sugar muito, né? Quer dizer, o que que vai desgastando, o que que nos vai consumindo, como que isso vai nos deteriorando cada vez mais e, consequentemente isso vai deteriorando ela, né? É, os corpos que já estavam escondidos, né, nessas trocas, ela passa a fazer a Sul passa a fazer uma passagem secreta no banheiro e passa a esconder ainda mais, passa a reprimir ainda mais essa repressão que já estava num lugar um pouco afastado ali nesse banheiro, né, montado dessa forma, ele vai para uma passagem secreta e vai para um lugar ainda mais escuro, um lugar que não tem iluminação, um lugar oco, um lugar vazio, para que o acesso seja ainda menor. E aí o distanciamento delas vai ficando maior, elas se maltratam cada vez mais, elas não têm uma comunicação, elas não se encontram, né? Elas ficam cada hora numa semana acordada. E isso é revelado também na entrevista que a Su vai fazer na televisão. E quando ela vai ser entrevistada, tem uma conversa interessante, porque assim, a Su não tem história para contar, ela não tem um lugar de onde ela nasceu, ela vai inventando coisas, ela não tem conteúdo para sustentar como ela chegou até ali, nada além de sua beleza, né? E, no entanto, a plateia, quem a consome, quem assiste, que não é muito nítido quem é o público dela, mas em muitos momentos mostra que são homens, né, que consomem ali esse programa, que assistem esse programa, e a Su não tem conteúdo para trazer. Por outro lado, a Elizabeth está assistindo, já revoltada, e quase como uma frase de mãe, assim, fala quem que te trouxe essa vida, fala quem te deu a vida, fala, diga a eles de onde você veio, né? Quer dizer, conte a verdade, né? Quem está por trás de tudo isso, né? Quem que é a cria, quem que é a criatura, né? E dentro desse universo que eles vão fazendo de uma forma tão bizarra, tão grotesca, que é o que se espera também de um filme do gênero, né? De Buddy Warhol, de um filme trash, né? É, o filme ele vai se descambando para um final em que elas se encontram finalmente, né? Algo que parecia impossível, mas elas em algum momento elas se encontram, as duas estão vivas e quando as duas estão vivas e conversando, porque é um momento em que na verdade isso passa por mais de um momento em que a Elizabeth pensa em parar com o processo, ela pensa em abortar essa ideia de ter essa sua melhor versão. E há um ponto muito legal que em um dos momentos em que ela pensa isso é quando ela vai querer sair com Philip. Philip é um personagem que é um senhor também da idade da Elizabeth, que estudaram juntos, foram amigos de escola, um cara que admira muito ela, que havia dado o número para ela no dia em que ela sofreu o acidente, no dia que ela conheceu a substância, e que esse papel tinha caído na lama, e ela pega aquele papel todo sujo. Quer dizer, o Philip, ele é por mais que ele tenha uma ingenuidade,
alguma coisa ali também de maturo e ao mesmo tempo ele também ainda é fascinado pela beleza dela, parece ser uma paixão de infância, uma paixão de adolescência, seja lá o que for. Mesmo dentro desses aspectos, no filme, dentro do contexto do filme, onde tudo é tão exagerado, o Philip parece ser um ponto um pouquinho mais consciente, um ponto um pouco mais lúcido dentro é, de toda essa estranheza que o filme narra, né, com esses exageros, né? E então esse momento em que ela decide falar com o Philip e tentar sair com ele, ela agora me lembro se eu estou lembrando se o nome dele é Philip mesmo. Agora estou chamando ele de Philip, mas enfim, quem assistiu o filme sabe de quem que eu estou falando. E há um momento em que ela decide sair com ele, porque é um momento de uma leve lucidez dela de querer ali até tentar uma vida onde ela possa ter um encontro, onde ela, claro que isso parte, né, a pulsão inicial parte de uma vaidade, parte de tentar conquistar um valor, parte de tentar ver se ela ainda é bonita, até porque o dedo dela já estava apodrecendo por questões que a Sue fez a ela, e esse é um momento que tem um pouquinho de lucidez, mesmo que misturado com uma impulsividade de algo que vem ainda da sua vaidade, né? Mas que poderia gerar algo, mesmo que tenha vindo dessa atitude mecânica, a partir dessa atitude mecânica poderia gerar algo que pudesse dar um bom fruto ali, pudesse talvez fazer ela ter uma vida ah, de uma vida mais viva, né? Uma vida que realmente tivesse vida, né? E, enfim, só abrindo um parênteses aqui de um momento que eu achei importante para o filme. Quando elas se encontram e a Elizabeth decide acabar com isso, ela tenta matar a Sue, mas ela não tem coragem de matar essa que seria a sua melhor versão. A Sue acorda, vê aquilo, e aí a Sue quem tenta, quem vai para matar a Elizabeth. E aí ela já está toda também se deteriorando, se destruindo, porque ela não tem mais de onde pegar, e ela resolve fazer a experiência novamente de colocar essa substância e ter a melhor versão, né? E o que seria a melhor versão da Sul, se já não há mais nenhum conteúdo a se pegar, se não há mais nenhuma substância do que sai dali, e o que sai é um monstro grotesco, e que é uma mistura da Elizabeth com a Sul, de uma forma monstruosa, com cabeça, com dente, né? E é legal que o filme ele não usa recursos 3D, é tudo maquiagem. Eu acho que isso deixa o filme plasticamente ainda mais bonito, mais interessante. Eu gosto muito disso. Eu acho isso muito legal. Não me agrada muito ver esses recursos em 3D, ou, né, misturando com o real. E aí ela, mesmo com tudo isso, ela resolve pôr um vestido azul, aquele azul bebê, muito parecido com o que contrastava com o amarelo da Gemma no início do filme, e ela vai se apresentar dessa forma. Enfim, há um banho de sangue, acontece muita coisa, mas o fato é que a única parte dela que sobra desse corpo tenta se arrastar até a estrela da Calçada da Fama, que é a cena inicial, né? E ela se arrasta e já está com aquele sangue todo e tal, e faz uma referência ao que a gente já tinha visto do que poderia acontecer, que é quando cai o lanche, né? Aquela cena que eu acabei descrevendo aqui no início do vídeo, é quando cai o lanche, aquele ketchup que já simula o sangue, que a gente só vai entender no final, que é quando está esse resto de corpo e está ali. Quer dizer, algo super ultraprocessado, algo industrializado, as duas coisas que são industrializadas, que não sustentam, que não possuem uma substância, que não possuem algo com o que nutrir, algo para além, né, daquilo, né? Então, enfim, trago aqui esse vídeo trazendo um pouco dessa reflexão do que é ser uma melhor versão e se isso é possível. Quer dizer, a gente está em constante movimento. Eu pretendo estar em constante movimento aqui na forma em que eu dialogo. Eu sei que o que eu gravei, assim como eu disse no começo do vídeo, isso aqui está registrado, e esse vídeo está fixado, não tem cortes, não tem edição, e no YouTube vai perdurar aí durante anos, mesmo sabendo que a minha opinião, depois que eu terminar esse vídeo, pode mudar. Se eu conversar com alguém, se eu encontrar com alguém na rua,
eu posso ter outras leituras, porque a verdade ela está em movimento, o nosso raciocínio está em movimento. A minha melhor versão desse momento, nesse contexto em que eu estou da minha vida, ela é uma hoje, e à medida que eu vou tendo uma leitura dos novos contextos, dos novos acontecimentos em minha vida, eu posso ir mudando essa minha versão. É o que a gente espera para ter uma vida viva, senão corremos o risco de ficar, como aconteceu no filme A Substância, de não ter substância. É isso.